Bom, eu não sei como é que você está, como está em termos de estresse, de ansiedade, o que está passando, mas o que você já passou. Vanusa, eu passei por um estresse e estive com alguns traumas, né? E nada melhor do que você cuidar de você. O bom é cuidar antes, durante e depois, mas tem que se cuidar. E hoje a gente convidou a Isabela Alencar, que é artista visual, que já veio aqui para o nosso programa, arte terapeuta, já esteve aqui no nosso Bom Dia batendo papo com a gente. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto, por quê? Porque é algo que tem mexido com a cabeça de várias pessoas. Muitas pessoas estão estressadas, ansiosas, com muita ansiedade, sem imaginar o que vem. Parece que tem um ponto de alerta o tempo todo dizendo, o que será que vem? Tá tudo mil maravilhas, de repente a pessoa, meu Deus, será que vai continuar bom assim? Mas o que vem? O que vem? E a preocupação pelo que vem acaba te estressando, acaba te deixando ansioso, né? Com muita ansiedade, com aquela preocupação. E tudo que nós queremos é que você se torne mais leve, né? Se torne mais leve. Quando você acredita e quando você verdadeiramente coloca esse posicionamento nas tuas palavras, você consegue. Mas tem situações que você já passou pelo estresse e está vivendo o estresse. É muito difícil quem está do outro lado chegar e dizer, olha, vai dar certo, tudo vai melhorar, calma, não é assim. Porque quem está vivenciando é quem sabe. E é difícil. Mas aí a gente trouxe a Isabela para que a gente possa ajudar você, que passou pelo estresse e precisa cuidar desse pós, né? Esse pós-traumático que aconteceu na tua vida. E aí é importante também vigiar quem está ao redor. Porque quem está ao redor, que é justamente essa rede de apoio, também sofre. E muitas vezes, quando um está saindo de um estresse, o outro está entrando no estresse. E às vezes não é, na verdade, nunca é culpa da pessoa, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Ah, fulano é fraco. Gente, é uma palavra extremamente perigosa. As palavras, elas têm força. Nunca diga que o outro é fraco. Automaticamente você está se enfraquecendo também. Você tem que ter muito cuidado com as palavras. Ultimamente eu tenho pensado muito no que eu falo. Principalmente nas palavras que trazem negatividade, que trazem algo que pode trazer problemas para a sua vida. Então presta muita atenção. Quando você for falar, engole algumas palavras que não valem a pena e pense com sabedoria para depois você falar. E aí nós estamos aqui com a Isabela. Tudo bom, minha princesa? Tudo bem. Que bom te receber aqui no programa mais uma vez. Para a gente falar de um assunto tão sério e que a gente precisa tirar da vida das pessoas para que elas venham ter qualidade de vida. E que não venham dizer, é um gatilho, é um gatilho. Essa palavra gatilho também às vezes me assusta. Porque você está saindo de um estresse. O que você quer ficar bem. Sim. E você quer ficar bem para não ter gatilhos, não é isso? É verdade. Eu acredito que quando a gente fala sobre as nossas emoções, a gente também precisa falar um pouquinho sobre comunicação. Sim. Então, existem algumas emoções que elas não conseguem ser faladas verbalmente. E aí entra a arte terapia justamente nisso, no aspecto do não verbal. Aquilo que eu sinto, que eu penso, que passou por mim, mas que eu não consegui organizar elas de maneira verbal, porque o processo verbal é um processo racional, mas o processo emocional ele é totalmente sensorial. Então eu não tenho controle daquilo que eu sinto. É muito vago, né? Parece uma coisa assim que você tem a necessidade de colocar para fora. E aí eu queria logo explicar para quem está em casa o que na verdade é como é que esse estresse pode chegar até a pessoa. Sim. E é muito importante de falar com quem vive com pessoas estressadas, né? Porque a gente está falando, gente, hoje de estresse. Então, assim, você pode estar estressado no trabalho, pode estar estressado dentro de casa. Esse estresse, ele chegou de alguma forma na tua vida. E quando você recebe ele, você vai levar para várias pessoas e para vários ambientes, né? Na verdade, quando a gente fala sobre o estresse, né, eu penso assim, que o estresse ele é um sistema de alarme, ele Sim. faz parte do nosso sistema de alarme, né? E nós somos configurados para isso, nós somos configurados para estarmos o tempo inteiro preparados para uma possível ameaça. Então, o nosso corpo, e não somente o nosso corpo, mas todo o nosso organismo, ele é formado para estarmos lidando com justamente essas ameaças, é aí que nasce a ansiedade, né? Então, as pessoas, nós estamos vivendo numa sociedade extremamente estressadas, não é por outra coisa, é porque elas estão o tempo inteiro sendo alarmadas, o tempo inteiro ali naquele processo do sensório perceptivo, e aí ela
não tem como você evitar o estresse por conta disso, porque como todas digamos que 360 graus, estamos rodeados por informações, então também estamos rodeados por sistema de alarme. E isso gera o famoso estresse, né? Isso gera realmente essa sensação de ter que estar o tempo inteiro em atenção, o tempo inteiro observando o que está ao nosso redor, que pode ser uma ameaça. E aí, isso cresce o nível de ansiedade. Por quê? Porque se eu tenho uma ameaça diante de mim, eu preciso me proteger. Então, diante disso, eu entro num formato de sobrevivência. Então, às vezes eu tenho comportamentos não pensados, eu posso ter também, né, um pouco, o meu tom de voz aumenta, eu começo a sentir também o meu corpo lidando com taquicardia. Por quê? Porque ele está se preparando para uma fuga. Ele está se preparando para fugir de uma possível ameaça. E quando a gente fala sobre essas ameaças, a gente também percebe que as ameaças, elas podem ser não somente externas, algo muito óbvio, como por exemplo, você está diante de um animal, e esse animal, ele oferece uma ameaça, né? Então, naturalmente, o que você vai fazer? Você vai fugir. Então, existem coisas que muitas vezes podem já ter gerado um estresse, não somente no ambiente externo, né, como o bullying gera muitas vezes um processo de estresse, como também muitas situações que são internas. Então, pessoas que passaram pela infância e durante a infância sentiu algo, então ela vai, de uma certa forma, manifestar isso durante a fase adulta. Então, toda vez que ela entra em acesso àquele conteúdo, ela vai ativar o sistema de alarme. Muito bom. Eu estou olhando aqui no painel, você praticamente num momento de terapia, né? Eu não sei com quem que você estava lidando nesse momento, mas eu tô vendo umas pedras, umas frases. Como a gente pode ajudar essas pessoas que estão vivenciando esse momento e o pós? Porque assim, a gente fala do momento, mas a gente fala do pós. A pessoa saiu do estresse, é a palavra certa, ou ela ainda vive no estresse? É muito difícil, você precisa organizar essa informação que já passou por você. Então, geralmente, o pós-estresse, ele gera um chamado síndrome do silêncio. Né? Ou seja, você não consegue falar sobre aquilo ainda está como se tivesse processando. E como as pessoas costumam dizer, o tal do gatilho pode aparecer a qualquer momento. E ele não tem que aparecer quando você faz um cuidado pós-traumático. Você passou por aquela situação, você vai ter que tirar aquilo de você para que ele não vire um inimigo seu, te acompanhando o tempo todo do seu lado, né? Justamente. Sempre que você vivenciar uma situação como aquela, você vai ter aquele, né, alarme dizendo, é agora. E aí cada momento é complicado, porque o tempo vai passando, a idade vai chegando e algumas situações da vida tem uns gatilhos que não vai fazer bem. É verdade. Né? Você já não tem mais nem cabeça, nem coração e nem idade para isso, né? Como é que você faz esse tipo de trabalho? Aqui, esse foi um trabalho que eu fiz logo depois da pandemia. São somente pessoas que trabalhavam na linha de frente da pandemia, então são médicos, são enfermeiros, então eles estavam extremamente estressados. E aí a gente começa a observar que eles tinham culpa, sentimentos de culpa, mas também sentimento de muita frustração, de não saber lidar e serem muito cobrados em cima daquilo que eles não estavam preparados para lidar. E às vezes a cobrança vem deles e às vezes a cobrança vem de si mesmo também, dos outros e de si mesmo. Justamente. Eu acho que essa cobrança que você tem, será que eu tenho culpa? Será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Será que eu errei por isso? Isso é péssimo, né? Horrível. E dentro dessa oficina eu trouxe aquele poema, né? Justamente, existe uma pedra no meio do caminho, né? Existe um caminho no meio da... Então, assim, dentro desse aspecto, a gente começou a trabalhar. Você está caminhando no seu processo de carreira profissional e, de repente, aparece uma pandemia. Aí você começa a observar essas pessoas. Será que elas não trouxeram já também uma sensação de cobrança dentro do processo de estudo? Que interessante. Não é? Então, eles já lidam muito com a autocobrança, já lidam muito com uma culpa, já lidam muito com o excesso de expectativa que as pessoas têm sobre eles, e eles vão lidar de repente com a pandemia, que é uma coisa que ninguém sabia. Então, havia realmente uma pedra no meio do caminho. Eu estudei
mas eu estou sendo posto à prova. E quantas pessoas eu cuidei e foram embora ou tiveram um processo de falecimento e aí simplesmente... E tem que saber lidar com essa situação, Tem né? que saber lidar. E uma das coisas que nesse momento eu incentivei foi, existem pedras no meio do caminho. E sempre vai existir, né? Sempre vão existir pedras no meio do caminho. Por exemplo, eu observei essas pedras, provavelmente você deve ter colocado situações adversas que atrapalham a caminhada dessas pessoas para que elas tirem. Qual foi a minha intenção aqui, né? Eu pedi para que eles escrevessem o que eles sentiram durante a pandemia que fizeram com que eles parassem. Aquela camada de impedimento mesmo, na né? nossa vida. E aí, interessante como a maioria deles foi autocobrança e a necessidade de suprir uma expectativa do outro. Isabela, no momento que você faz uma terapia como essa e que você coloca essa pessoa na prática, verdadeiramente ela está tirando esse lixo que está dentro dela para ir embora. O bom da terapia é justamente isso, porque eu tenho uma vivência que está dentro de mim e eu começo a colocar ela para fora, eu consigo enxergar ela de maneira visível, visual. Então, aqui eu coloquei, não tem a foto, mas tem algumas pessoas que precisaram fazer alguns movimentos, eu pedi para fazer, mas as pedras não deixaram, porque elas estavam literalmente no meio. Então, nesse momento, eles foram desafiados a desviarem da pedra, quem sabe? Ou então pegar a pedra e organizar. Ah, pronto, não é nem tirar da frente, é saber lidar com aquela situação para passar. Para passar. Muito legal. E eu achei interessante porque eu acho que nesse momento, como tem muita gente juntas, elas acabam se comunicando, entendendo que o problema delas não é tão grande assim. Né? E o interessante é que nesse momento a pessoa que participou, ele saiu pegando as pedras de um por um e carregando. Chegou uma hora que ficou muito pesado. Eu falei assim, tá, e aí? Como é que vai ser durante o processo da sua vida de você pegar todas as dificuldades que aparecem no meio do caminho e trazer para si? E não é só para si, você pode dividir essa tarefa, né? Dividir a tarefa. Quando você sente que não dá, é o momento que você tem que parar, é o momento que você tem que pedir socorro, né? E dividir as tarefas. Dividir as tarefas. Porque chega uma hora que você não vai aguentar. É verdade. Qual seria a dica para aquela pessoa que está estressada, para aquela pessoa que passou por um estresse e se sente, digamos que bem naquele momento, mas a gente sabe que existe um trauma ali. Qual seria a dica para essas pessoas que estão assistindo a gente? Bom, o que eu traria como dica seria a escrita terapêutica. Sim. Todo mundo, de uma certa forma, pode desenvolver, isso é algo, é uma terapia caseira, né? Então, o que eu indicaria? Aquilo que você sente, que você não consegue falar, escreva. Tem alguém que você precisa pedir perdão e não consegue ir lá e falar, mas aquilo está dentro de você, está remoendo dentro de você, precisa sair. Então, muitas vezes, como você traz, né, os gatilhos, mas é justamente eu me colocar naquela situação, ou então eu me deparar com aquele problema. Então, quando eu me deparo com aquele problema, acende novamente a necessidade de fuga. Então, vem a ansiedade, né, todos os sentimentos. Então, o que eu indico para o público é, escreve, faz aquele momentozinho de diário, em que você vai falar um pouquinho sobre o que você sente, você vai falar um pouquinho sobre aquilo que você não consegue falar para os outros, mas pelo menos vai sair de você de alguma forma. Nossa, gente, é muito bom falar sobre isso, porque a gente fala de estresse e ao mesmo tempo a gente fala de situações adversas. Eu conversando com um amigo de trabalho, a gente tem uma boa comunicação, a gente estava falando justamente sobre algumas situações que acontecem adversas. A gente vive numa geração, digamos que dos seus 50 anos para cá. Dos seus 50 anos para cá, uma geração que teve uns pais bons para conversar, mas que tinham uma certa cobrança, que tinham certas opiniões adversas e que muitas vezes acabaram se cobrando, ou os pais cobrando os filhos cobrando os pais. Chegou numa outra geração, que é a geração do não podemos cobrar muita coisa, mas vamos aliviar tudo para eles. Pode isso, pode aquilo, deixa que eu faço isso para você, deixa que eu levo você para a escola, deixa que eu te busco na escola. Eu sou de uma época que eu pegava ônibus para ir estudar, para trabalhar. Eu sou de uma época que eu caminhava sozinha em alguns locais. A gente sabe que hoje tudo mudou, a gente sabe que está diferente, mas ainda existem algumas situações que às vezes o próprio mundo faz com que os nossos jovens não possam. Sim.
E acaba que os pais se sentem muitas vezes culpados em também não podem deixar, porque eles podem ser cobrados por isso. Então, às vezes, um filho não sabe ir no centro de Teresina, já com seus 15, 16, 17, 18 anos, não pode. Não pode ir no centro de Teresina, não pode andar daqui e ali sozinho. E isso, de uma certa forma, cria um certo medo, uma certa dificuldade de avançar. E nós estamos verdadeiramente numa geração que não pode dizer que errou, as redes sociais não podem divulgar que aquilo, por exemplo, aconteceu. E eu estava conversando com um amigo essa semana justamente a respeito disso. Que as pessoas, elas estão se cobrando tanto que elas querem ser perfeitas. E quando elas se sentem cobradas ou até mesmo injustiçadas, ou elas tenham realmente errado de alguma forma, elas não aceitam uma cobrança, ou um não, ou você errou. E algumas não sabem lidar com essa situação. Isso é um momento muito importante da gente começar a trabalhar a mente dos pais, trabalhar a mente dos adultos que aí estão, para eles entenderem que tudo pode acontecer. Que você pode errar, eu posso errar, mas eu posso acertar. E eu posso lidar com essa situação e passar por cima dela, enfrentando ela. Porque problemas vão existir, dificuldades vão existir. E aí, assim, trazendo você para o programa, a gente passa essa informação. De que nunca tente resolver algo sozinho. Se você achou que algo não era para você, que não foi bom para você, que você divida essa responsabilidade com outra pessoa e diga, olha, eu errei, ou eu não tô bem, não tá legal para mim, não foi bom para mim, eu não tô me sentindo bem. Para que a vida continue, para que você entenda que todo mundo tem problema. É verdade. E que todo mundo vai ser cobrado por alguma coisa, né? Então, esta sua terapia é um alerta para quem esteja vivenciando momentos difíceis. Gente, não tem nada perfeito na vida. Tudo você vai ter que saber lidar e passar. É uma passagem, né? É um ciclo. Não tem como você dizer, não vou passar por isso. Vai ter que passar, não é verdade, Isabela? Demais. E eu estava até você falando e veio várias coisas na minha mente, né? Eu lembro muito da época que eu estudava, que eu passei por uma aula que me marcou muito. E eu era uma pessoa que me cobrava muito. E a professora, ela me direcionou a estudar argila. E ela falou, olha, a argila é o material mais valioso que existe em toda a Terra. E todo mundo olhou aquilo, achou meio estranho, meu Deus, um aspecto barroso e tal. Não é nada valioso isso. Ela disse, sabe por quê? Porque eu posso pegar um vaso, ou então uma escultura que foi feita à base, né, cerâmica, e eu posso quebrar e fazê-la novamente. Então, ele é valioso por isso, porque ele pode ser reformável. E naquele momento foi muito significante para mim, porque eu comecei a me enxergar que nós somos argilas. Nós somos pessoas que não fomos feitas para sermos perfeitos. Nós somos feitos para sermos reformados. A gente não é cristal, né? Nós não somos cristal. E aí a gente começa a observar que quantas vezes a gente se cobra uma atitude perfeita e muitas vezes, se você começar a se enxergar como uma pessoa reformável, vai ser mais leve. O lidar com o erro, o lidar com a autocobrança, o lidar com a expectativa do outro sobre mim. Por quê? Porque nós vamos errar. Mas será se... Aí eu acho que é onde está o ponto X da questão. O que me faz pensar isso? Sabe? Como é que está o meu sentimento em relação a mim mesmo, para que eu possa lidar com os meus erros e eu possa lidar com as próprias expectativas que eu tenho sobre mim e sobre o outro. Eu costumo muito falar que pessoas que são muito... eles se cobram muito, acabam sendo pesado para os outros também, porque se cobram muito pessoas para os outros. E não são perfeitos, não existe perfeição, gente, perfeição só de Deus. Perfeição é só de Deus que está sobre todos nós. Nós somos imperfeitos, porém podemos ser melhorados. E todo mundo tem o direito de errar e acertar. Óbvio que se você acerta mais, maravilhoso, mas você tem que ter muito cuidado, porque uma hora você vai dar um vacilo. Todo mundo vacila na vida. Eu costumo dizer que o bom da descida é quando você tem alguém para te ajudar na descida. É muito melhor você descer com alguém te ajudando que você descer através de uma queda. Né? Então, assim, todo mundo sobe e desce. E eu queria chamar a atenção para isso, para que as pessoas se tornem pessoas
mais fortes diante das situações. Elas vão aparecer, vai ter momentos que você vai ser frágil, vai ter momento que você vai chorar, que você vai gritar, que você vai fazer confusão, mas vai passar. Vai passar. Não é verdade, Isabela? Sim. Eu quero agradecer por você estar aqui conversando com a gente sobre esse assunto tão legal e chamar a atenção das pessoas. Procurem ajuda. Sim. Se faz necessário, né? Com certeza, com certeza. Quem quiser entrar em contato com você, pode acessar o Instagram eu.isabelaalencar, pode ter acesso a todos os projetos e atividades em arte-terapia. pronto, você vai ter algumas pedras no teu caminho, pode ter certeza. Essas pedras, elas vão aparecer. E se você vê que pegando uma por uma tá muito pesado, pede ajuda.